Estamos de volta para o segundo bloco, conversando com Márcio Alessio, superintendente do INCRA no Acre. Bom, quais são os municípios que foram contemplados com os projetos de assentamento? Fale um pouquinho também, porque a gente sabe, por exemplo, você falou Manoel Urbano, né? Ali tem uma área, criado assentamento, e a dificuldade de infraestrutura é grande. Manoel Urbano, e quando a gente vai de Sena Madureira para frente, normalmente as dificuldades de infraestrutura são maiores, né? Eu até falo com alguns amigos de Epitaciolândia, de Brasileia, de Acrelândia, que normalmente fazem algumas reclamações acerca dos ramais. Eu falei, gente, mas é mesmo. Nós estamos no paraíso nesses municípios quando se compara com Tarauacá, com Feijó, com Manoel Urbano, com Porto Walter, Marechal Tamaturgo e assim por diante. Mas, Astério, esses 10 assentamentos que nós criamos, a gente criou assentamento aqui contemplando parte do município de Rio Branco, Sena Madureira, Bujari, Manoel Urbano, Feijó, incorporamos áreas em Rodrigues Alves. Alto Acre tem algum? Não. Alto Acre ainda não. Ainda não, mas está no estudo para a gente trabalhar a criação de um assentamento. Que a parte do Alto Acre é a parte que está mais definida a questão fundiária, vamos dizer assim. Exatamente. Tá a parte que o INCRA já atuou muito naquela região. Exatamente. E a parte de Sena Madureira para frente. O último foi o Porto Carlos, né? Porto Carlos foi o último assentamento criado ali na região. E criamos então assentamentos em Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Tamaturgo, incorporamos áreas em Rodrigues Alves, que contemplaram esses 10. Esses outros 13 projetos de assentamento também estão mais ou menos distribuídos nessa região. Estamos avançando muito na regularização fundiária também. Por exemplo, o pessoal do Itamaraty, da Transacriana, nós temos um convite para o pessoal comparecer ao INCRA para dar início ao seu processo de regularização, quem não tem o título ainda. Essa semana, nos dias 10, 11 e 12, em Manoel Urbano, nós estamos com um mutirão muito grande lá no município, o INCRA, Tribunal de Justiça e vários outros órgãos, levando vários serviços para a nossa população de Manoel Urbano, mas também para 4 glebas em especial, a gleba Areis, Afluente, Santo Antônio e Santarém. São glebas que nós temos lá cerca de 200 famílias para fazer o processo de regularização fundiária. Encaminhamos nossos técnicos fazer visitas. Elas já recebem o título? Não, ainda já. Esse caso é para título definitivo já. É para título definitivo. Título definitivo. São glebas públicas federais. Porque havia um processo longo, né, de entrega de título definitivo. Isso melhorou ou continua? Se tinha aquele cartão, não é isso? Isso, nós temos 2 procedimentos. No assentamento, a gente cria o assentamento e aí depois da estruturação do assentamento chega no título definitivo. E pelo menos 5 anos desse processo, da criação até o título definitivo. Nas glebas públicas federais, a exemplo dessas 5 que eu mencionei, o Itamaraty aqui na Transacriana, Santarém, Santo Antônio, Areis e Afluente lá em Manoel Urbano e Feijó, são áreas que já iniciamos esse processo de titulação. Tem cerca de 200 lotes ainda não titulados e regularizados. Encaminhamos na semana passada a equipe técnica nossa fazer visita a esses lotes não titulados e convidamos para nos dias 10, 11 e 12 na escola Nazira Anuti de Lima, em Manoel Urbano. Nossa equipe vai estar lá recepcionando a documentação para trabalhar a regularização e a titulação definitiva. Estamos avançando muito também na região do Juruá. Outras glebas importantes que eu poderia mencionar, as glebas Formoso e Campinarana, que pega 3 municípios e 2 estados, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Guajará, nos estados do Acre e Amazonas. Nós retomamos esse trabalho, fizemos o trabalho interno de desafetar como floresta pública, onde não era possível fazer a titulação. Isso é um trabalho técnico da nossa equipe, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Estamos nos trabalhos internos e muito em breve vamos entregar títulos definitivos de propriedade para essas áreas também. Pessoas estavam irregulares. Irregulares. Arrecadamos novas áreas. Nos últimos 2 anos, na nossa gestão, nós já arrecadamos mais de 200 mil hectares. Essas áreas que estão sendo destinadas para regularização fundiária, para criação de assentamento e para a titulação. Tudo isso é um trabalho muito importante, né, que o INCRA desenvolve com a Secretaria do Patrimônio da União. A SPU é um parceiro estratégico nesse nosso processo também. O Ministério do Meio Ambiente também, para que a gente consiga avançar na regularização fundiária. E uma das dificuldades nossas, Astério, aqui no estado, são os investimentos em georreferenciamento. A gente tem conseguido novos recursos para fazer georreferenciamento, não se faz titulação. Eles são obrigados a fazer o CAR? Tem que fazer o CAR, na sua grande maioria, o CAR, né? Faz o
o georreferenciamento junto com o CA? O CA já é com o órgão ambiental, né, o Cadastro Ambiental Rural, o IMAC, é um dos requisitos para a gente fazer a titulação definitiva. Sim. Outro requisito é ter o georreferenciamento da área. O georreferenciamento é feito pelo INCRA ou é pelo produtor? Tem as duas opções. Em casos de glebas públicas, a gente autoriza e até incentiva os produtores que têm melhores condições para fazer o georreferenciamento de forma direta, lançar na nossa base do CIGEF para que a gente possa expedir o título definitivo. E naquelas famílias que têm maior dificuldade e vulnerabilidade, aí é o poder do Estado. Aí é o INCRA que tem que fazer esse gel. Nós temos garantido novos recursos, mas a demanda ela é muito grande. Né? Temos inclusive desafiado aos nossos parlamentares, sejam eles estaduais ou federais, a destinar emendas parlamentares para que a gente possa atender um número maior de famílias. Já tem senadores e deputados investindo? Temos sim, temos emendas destinadas, na emenda para georreferenciamento, que foi destinada pelo senador Sérgio Petecão também. Sérgio Petecão, parabéns. Eu gosto de saber, sabe? Sérgio Petecão destinou para georreferenciamento e o senador Alan Rick também destinou uma quantidade de recurso, né? A gente precisa de mais. Então, o convite para que todos os parlamentares, sim, inclusive os estaduais, podem destinar emendas parlamentares ao INCRA com foco que a gente faça georreferenciamento. É uma das demandas, precisa de gel para poder fazer a titulação definitiva. A gente está fazendo bastante, mas a demanda do Estado ela é muito grande. Então, quanto mais gente ajudar, nós vamos dar o crédito. E tem uma coisa que eu faço, converso com todo mundo, com todos os deputados estaduais, federais, senadores, expedimos ofícios a todos eles e aqueles que colocarem recurso dentro da sua localidade, logicamente que nós vamos agradecer, dar o crédito, parabenizar pela iniciativa. Sempre esse é o nosso compromisso com todos e assim temos feito. Márcio, tem dois assuntos que eu queria abordar com você. Primeiro é sobre o Benfica. O Benfica é um projeto de assentamento, né? Isso. Que hoje é um bairro grande do 2º distrito. Como é que ficou a situação do Benfica? Autonomia? Como é que faz? O pessoal do Benfica da emancipação, como é que chama? Pronto. O pessoal do Benfica da área urbana aí, a gente deu um grande passo e vocês podem comemorar. A gente vai repassar para o município de Rio Branco a doação de 300 hectares da área urbana do Benfica nessa primeira etapa. Isso vai contemplar aí 4, 5 mil famílias que o município de Rio Branco poderá, a partir dessa doação do INCRA, do governo federal, fazer a regularização fundiária urbana, a titulação. Então a gente vai fazer a entrega desses títulos, está programado agora para o dia 18 de setembro. Dia 18 agora? Dia 18 agora. Vamos passar para a prefeitura o Benfica. Vamos passar para a prefeitura a parte urbana do Benfica, exatamente, que perdeu as características de assentamento, para que o município de Rio Branco dê o próximo passo para a titulação e a regularização urbana dessas famílias. Então, já entra no perímetro urbano. Já entra no perímetro urbano. Isso aí foi um esforço muito grande. Esse processo é um processo antigo, né? Ficou paralisado essas ações no governo anterior e com a chegada agora novamente do presidente Lula, que recriou a Câmara Técnica de Destinação, foi possível fazer essa aprovação e a gente fazer essa doação que vamos agora entregar no dia 18, está programado para a Prefeitura de Rio Branco, para que a Prefeitura, aí sim, como área urbana, todo mundo, que faça a titulação. Não é o INCRA, e essas 4, 5 mil famílias que estão nessa área urbana aí podem comemorar que a gente vai doar essa área, os títulos já estão prontos, já estão aqui na superintendência para a gente fazer a entrega para o município de Rio Branco. É um trabalho de formiguinha que ninguém estava vendo, né? Exatamente, isso é um trabalho que passa por várias instâncias, Astério, mas a nossa equipe, tanto da sede aqui de Rio Branco, quanto lá de Brasília, e essa nova prioridade do governo federal para que isso aconteça, graças a esse esforço conjunto, a gente vai, tá pronto esse título, já está aqui na superintendência para a gente fazer a entrega para o município de Rio Branco. Vai ter uma solenidade. Vai ter uma solenidade no Diálogos Federativos, onde diversos órgãos federais nós vamos discutir, inclusive, a regularização urbana, não só no município de Rio Branco, mas de todo o estado do Acre. Todos os municípios do estado do Acre, direto ou indiretamente, têm alguma área para ser doada. Nós queremos fortalecer essa relação com os municípios, para que os municípios solicitem, apresentem as peças técnicas necessárias e a gente dê a maior celeridade possível para contribuir com a regularização urbana nos municípios também. Como é que está a situação? Como é que fica? Como é que está a situação? Vou citar 2 exemplos aqui para você explicar para a gente, que eu acho que é importante para o nosso telespectador, porque tem muita gente aqui na cidade que veio da área rural. Sim. Ou que é filho, ou que se mudou para cá, veio para estudar e ficou. Então,
eu acho interessante, porque a gente tem essa origem, né? A Vila Campinas, que era a sede do INCRA no projeto Padre Peixoto. E lá no 26, em Brasileia, né, que hoje é praticamente uma vila. Essas já estão emancipadas? Como é que funciona isso? Já sim, a Vila Campinas ela está fazendo parte do município de Plácio de Castro. É um distrito, né? E a do quilômetro 26, lá em Brasileia, do Padre Quixadá, também numa área já em titulação, doação para o município. Já é prefeitura, a prefeitura de Brasileia para fazer a regularização urbana daqueles lotes. São vilas, né? São dos áreas projetos urbanas antigos, aqui para Sena Madureira, até Cruzeiro do Sul, já foi feita a emancipação desses projetos? Ainda tem a emancipação, a consolidação, sim, de grande parte desses assentamentos antigos, e ainda nós temos muitas áreas remanescentes urbanas para doação, que vai ser objeto da nossa reunião com os prefeitos no dia 18 desse mês. E nós temos uma proposta, Astério, para poder facilitar esse processo, que a AMAC, a Associação dos Municípios do Acre, crie um grupo técnico para dar suporte aos municípios. Por exemplo, nós temos o município de Santa Rosa do Purus, a área é toda do INCRA, sendo ainda em processo de doação da área urbana para o município. Santa Rosa está dentro da área do INCRA, cidade? Está dentro da área do INCRA em processo de doação. Cruzeiro do Sul, nós temos áreas que, igual essa de Rio Branco que nós vamos doar. Do Benfica. A do Benfica, nós temos áreas em Cruzeiro do Sul, nós temos área em Porto Valto, em Marechal Tamaturgo, praticamente todos os municípios do Acre têm áreas que perderam a vocação rural. Sim. As cidades foram crescendo e os municípios precisam fazer essa solicitação formal. O INCRA é um procedimento simples, mas que dá um pouquinho de trabalho. Então a gente está sugerindo, e nessa proposta no dia 18 agora nós vamos fazer com esse encontro, que a AMAC, nós temos feito essa proposição, crie um grupo técnico para dar suporte a todos os municípios. Assim a gente consegue dar maior celeridade nesse trabalho conjunto que a gente está propondo realizar com a Secretaria do Patrimônio da União. Bom, a legislação ambiental, queria que você, os parceleiros e tal, eles estão, né, limitados, por assim dizer, na legislação ambiental, todos, né? Como é que eles fazem para sobreviver? Porque há muita crítica hoje. Não, mas não pode desmatar, não pode isso. Como é que eles sobrevivem? Olha, a gente sempre tem orientado o nosso público, né, que procure fazer o pedido do licenciamento. Essa parte ambiental são os órgãos ambientais, né, o Estado, o IBAMA, os órgãos ambientais. Sim. E a gente procura sempre, nesses assentamentos que a gente tem criado, fazer um trabalho de orientação, de conscientização das peculiaridades que tem da legislação ambiental, porque ela é a mesma que se aplica para o assentamento, para a propriedade privada, para todos. Grandes, pequenos, médios. Pequenos, grandes micros, e médios. Para todo mundo, né? Teve um esforço recente aí da Assembleia Legislativa de aprovar uma legislação buscando fazer compensação, mas ela precisa de mais refino ainda, porque da forma como ela foi aprovada não traz tantas possibilidades. Nós do INCRA estamos à disposição para contribuir com esse processo. A gente no estado do Acre, a gente tem muitas áreas arrecadadas de floresta que poderiam serem utilizadas para fins de mitigação desses passivos, mas precisamos... Compensação, mitigação, mas precisamos de uma legislação que dê esse amparo legal para que o órgão ambiental também tenha a devida segurança jurídica para poder fazer esse processo dentro do devido processo legal, dentro da legislação, para que as famílias possam se regularizar. O fato é que, enquanto a família não está regularizada ambientalmente, para fins de regularização fundiária, é uma dificuldade que nós enfrentamos no INCRA. Eu tenho tanta pergunta para fazer e o tempo está esgotando, gente. Puxa vida, mas eu preciso fazer essa pergunta. Como é que o INCRA vai fazer para evitar a comercialização de parcelas? Entendeu? Como, por exemplo, a gente vê projetos de assentamento hoje que viraram fazendas, que fugiram ao seu objetivo, que era o assentamento, né, ali. Eu acho que a gente tem várias formas. Talvez a principal dela é fazendo com que as políticas públicas cheguem até os projetos de assentamento criados. Como os créditos, por exemplo. Como os créditos, como infraestrutura, como educação, como escola. É isso que a gente defende, porque a partir do momento que as famílias têm melhores condições de se desenvolver lá no campo, ela vai pensar duas vezes antes de vender, negociar. Inclusive com formação de nível superior, né? Formação do nível superior. Engenharia, essas coisas. Exato. Então a gente defende assim, que mais políticas públicas precisam chegar ao meio rural, que os projetos de assentamento, as áreas da agricultura familiar, as famílias lá instaladas, elas possam ter melhores condições para se desenvolver, automaticamente isso reduz a chance dela vender o seu lote. Porque se ela está numa situação de muita dificuldade, não consegue produzir, não consegue tirar a produção,
fica doente, não tem um posto de saúde, o filho não consegue estudar, qual é a primeira coisa que passa pela cabeça de um pai e de uma mãe? Vender e ir embora. Vender e ir embora. Então, a gente tem que criar o assentamento e precisa, aí é responsabilidade compartilhada, governo federal, governo estadual e governo municipal, prever as condições mínimas necessárias para que as nossas famílias possam se instalar e se desenvolver. Mais uma vez, eu reporto ao meu caso. Meu pai, que até hoje está lá no Pátio Quixadá, pode chegar alguém oferecendo 10 vezes mais o que vale o lote dele, que ele não vende. Sim. Porque é lá que está a nossa história, é lá que é o meio de vida, é lá que é onde ele produz, é de onde tira a renda e assim por diante. Então, é esse exemplo que nós temos que seguir. Se a gente simplesmente assentar famílias, não der as condições mínimas, a chance de venda vai ser maior. E, logicamente, que, por outro lado, a gente tem que fazer um trabalho de fiscalização. Porque se você disponibiliza todas as condições mínimas necessárias e a família simplesmente comercializa, e aí você está cometendo uma ilegalidade. Então a gente tem que atuar essas duas frentes. O tempo estourou. Muito obrigado. Fazia tempo que eu queria que você viesse aqui. Achei muito importante os esclarecimentos. Valeu. Obrigado, Astério. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos à disposição, nossa equipe do INCRA, aqui na nossa superintendência no município de Rio Branco, nas unidades avançadas, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira. Contem com a gente, estamos buscando fazer o nosso melhor para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento do nosso estado. Obrigado mais uma vez. Próxima entrevista você traz o pessoal do crédito também. Vou trazer. A minha amiga Sara Sena Castro vai estar aqui com vocês falando com muito mais propriedade sobre o crédito. Exatamente. Gente, eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco. A gente vai falar da Fundação Ulisses Guimarães, do MDB. Depois do intervalo.